Olá, boa tarde. Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos em paz. Então, eu sou a Tenente Gisele, professora de Geografia, e nós vamos hoje começar a nossa aulinha 5, tá? Os objetos do conhecimento que se referem a essa aula estão relacionados à economia europeia. Então, vamos começar a gente dando continuidade a esse assunto, relacionado à Europa Ocidental, a parte mais desenvolvida, dessa região. A gente vai destacar os países com a maior industrialização, tá? Então, tudo começa no Reino Unido, com a primeira Revolução Industrial, onde a gente tem uma concentração de carvão muito grande. A gente tem jazidas enormes nessa região, da onde se dá o início das primeiras indústrias, A partir do Reino Unido, então, com o crescimento nesse setor, a gente tem um avanço para outras regiões, E aí temos hoje, atualmente, as regiões mais industrializadas, o Reino Unido, França, Alemanha e Itália. Podemos incluir ainda algumas outras regiões industrializadas, como a Bélgica, os Países Baixos, a Suécia, Áustria e Suíça, tá? Então, essas regiões também industrializadas, um pouco menos do que as primeiras, tá? Então, o que é interessante a gente entender? O poderio econômico relacionado às regiões industrializadas, não significa que, por exemplo, essas regiões que são as mais industrializadas têm um maior padrão de vida, tá? Então, a gente vai ter uma diferença relacionada a isso. Por quê, pessoal? Eu trouxe um mapinha aqui para a gente entender um pouquinho. Então, tem aqui as regiões mais industrializadas: Reino Unido, França, Alemanha e Itália. As outras regiões com um potencial um pouco menor de industrialização, mas muito importantes, Bélgica, Países Baixos, Suíça, Áustria e Suécia. E aí a gente tem o destaque, o padrão de vida mais elevado, Então, Islândia, Noruega, Finlândia, Dinamarca, Espanha e Luxemburgo. Olha só a extensão territorial de Luxemburgo. Mas essa região, que praticamente tem a industrialização escassa, ela tem um padrão de vida muito superior ao da Itália e do Reino Unido, por exemplo, tá? Por que essas regiões têm um padrão de vida tão elevado? Então, a gente tem que lembrar que essas regiões são menos industrializadas, mas ela tem uma renda per capita, muito superior, a outras regiões, porque a população ela é muito reduzida, E aí a gente vai ter algumas políticas de distribuição de renda também nessas regiões que vai propiciar, vai facilitar então que essas regiões tenham uma alta qualidade de vida. Vamos ver o caso, por exemplo, da Noruega. Por que a qualidade de vida é tão superior nessa região? Então, primeiramente, a gente deve lembrar, que é uma região belíssima, com os fiordes noruegueses, Olhem só que paisagem belíssima. E por que essa região tem um alto padrão de vida, então? Principalmente porque lá em 1969, a gente descobriu no Mar do Norte, uma grande jazida de petróleo, nessa região. Então, a gente começou a explorar, várias empresas estrangeiras começaram a explorar esse petróleo e nas últimas 5 décadas, mais ou menos, houve uma pressão muito grande para privatizar esse setor, E aí, o que o governo fez? Ele obrigou essas empresas estrangeiras a pagar impostos, até 78% de imposto para explorar o petróleo. Então, isso aí faz com que esse país consiga buscar uma boa parcela, referente à exploração do petróleo. Outra coisa para financiar a qualidade de vida que os noruegueses utilizam, que é uma das mais elevadas do mundo, ele cobra um imposto muito alto, tá? Então, cerca de 42% de imposto de renda que a população tem que pagar.
só porque existe um estado de bem-estar social, né, na Noruega. As pessoas que vivem ali, elas têm uma qualidade de vida muito superior, né, têm acesso à educação, à saúde de qualidade. Então, tudo isso em decorrência do recolhimento que é feito pelo Estado, tá? Então, é muito diferente de outros países, por exemplo, que existe a cobrança muito alta de imposto, mas que, na verdade, o Estado não propicia uma qualidade de vida muito superior para a sua população, ok? Então, vamos dar continuidade, vamos ver um pouquinho mais sobre a Irlanda, né? Então, o que aconteceu com esse país? Até a década de 70, mais ou menos, ele era identificado como um dos mais atrasados da Europa Ocidental, tá? Juntamente lá com a Grécia e Portugal. Então, ele fez uma política, ele utilizou uma política que foi muito bem sucedida para atrair investimentos estrangeiros, tá? Isso ocorreu basicamente a partir da terceira revolução industrial, né? E aí a economia irlandesa, ela acabou saindo de uma economia agrária para pós-industrial. Por quê? Ela atraiu investimento estrangeiro, né, oferecendo benefícios. Então, ela ofereceu redução de imposto, ela facilitou, né, retirou toda aquela burocracia. Então, várias empresas tiveram interesse em fixar na Irlanda. E isso fez com que eles se modernizassem rapidamente, né? Houve um padrão de vida muito superior em relação ao Reino Unido, por exemplo, porque a economia deu um salto, né, com essa mudança, com essa abertura para capital estrangeiro. Vamos ver outras regiões da Europa Ocidental. Por exemplo, a Grécia é um caso à parte, né? A Grécia, ela tem uma dificuldade maior porque ela teve um endividamento muito alto com a crise de 2008, né? Quando essa crise estourou, a Grécia sentiu muito. E aí vamos lembrar um pouquinho de como que foi essa crise de 2008. Vocês lembram lá que lá mais ou menos a partir de 98, os bancos lá dos Estados Unidos, eles começaram a emprestar dinheiro para muita gente, né? Mesmo pessoas que não tinham condição de pagar empréstimos, que estavam desempregados, que não tinham uma renda considerável, né? Então, todo mundo conseguia adquirir um empréstimo facilitado, com juro baixo, com a possibilidade de começar a pagar esses empréstimos com até 3 anos, né? Era a carência dos empréstimos, então era tudo muito fácil. E aí foi como se fosse uma bolha inflando, né? A economia foi crescendo rapidamente. A sensação que se tinha era que a gente estava produzindo e vendendo muito rápido, que a economia estava bombando, né? Porque todo mundo com dinheiro na mão, todo mundo gastando, comprando imóveis, comprando carros. Só que os bancos, eles viram que aquilo poderia, né, começaram a perceber que aquilo poderia vir a ter algum tipo de problema. Então, eles criaram, pessoal, eles começaram a misturar as dívidas de alto risco, que eram essas de facilidades que eles ofereceram à população, com dívidas de baixo risco, aquele cliente que fazia já empréstimos, que pagava certinho as suas contas, né? Ele pegou um pacote que ficou denominado como CDO e juntou tudo e começou a vender esse pacote para pessoas do mundo inteiro, inclusive da Europa, né? Então, o que ele fazia? O banco pegava essas dívidas e oferecia para investidores do mundo inteiro. Então, o investidor comprava esse pacote com a intenção de ter lucro, né? Ele pensava assim, não, quando a pessoa, o banco está me garantindo, quando a pessoa paga essa dívida, eu recebo a dívida e ainda recebo um juro, estou ganhando um dinheirinho extra. Mas não foi bem isso, né, que aconteceu. Inclusive, esses compradores, esses investidores, eles foram levados a acreditar que eles estavam fazendo um bom negócio, né? Que isso aí era seguro, que não tinha risco. Então, todo mundo investiu, só que houve a crise, né? Em determinado momento, mais precisamente numa segunda-feira, a segunda-feira negra,
né, dia 15 de setembro de 2008, um grande banco americano, ele decretou falência, né? E com isso, a Bolsa de Valores entrou em decadência, várias empresas começaram a observar aquele risco e várias empresas vieram a quebrar também, né? Porque os devedores, eles chegaram numa situação que eles não podiam pagar suas dívidas, né? E aí, quando o banco cobrava, ele falava, não, infelizmente eu não tenho como pagar, né? Ele queria devolver o bem ao banco, queria devolver o imóvel, queria devolver o carro que ele tinha adquirido, e aí esses bancos ficaram em uma situação muito difícil, né? Que eles haviam emprestado o dinheiro e agora não tinham mais como receber. Então, no mundo inteiro, houve um efeito dominó, né? A gente tinha uma produção acelerada, estava vendendo o tempo inteiro. Em determinado momento, eu tenho a ausência dessas vendas, começa o desemprego, né? Não há necessidade daquela produção acelerada mais. E uma crise se instala e ela vai repercutir em vários locais do mundo. E aí a Grécia, que era um país que estava muito endividado, ele tinha uma dívida externa muito alta, né? Ele entrou em dificuldade total nesse momento. Por quê? Ele tinha dificuldade já para conseguir empréstimos, né? A Europa, em sua grande maioria, entrou em crise também, né? O efeito dominó que a gente falou. E aí, alguns investidores, algumas pessoas até ofereceram empréstimos para a Grécia, só que ela quis garantias, né? Esses credores falaram, não, eu empresto sim, mas eu quero algumas condições, que eu vou dizer agora. Eu quero que exista, né, uma redução dos gastos públicos, eu quero que haja cortes de direitos trabalhistas e benefícios, e eu quero que aumente os impostos, tá? Então, a população, logicamente, não ficou satisfeita, ela saiu às ruas, se rebelou, houve bastante desemprego, né? Então, a situação ficou muito difícil e é um dos países aí que apresenta muita dificuldade, tá? Em contrapartida a isso também, a gente, apesar de todas essas dificuldades que a Grécia enfrenta, a gente ainda vai ter a crise dos refugiados, né? Então, muitas pessoas vão ocupar a Grécia, né? Vão entrar em território e ficar instalada nessa região. Então, não bastasse essa crise, essa dificuldade, a gente ainda vai ter os refugiados também que vão buscar esse território, tá? Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais a respeito disso. Então, vamos lá. A agropecuária na Grécia, tá? A agropecuária, ela exerce o setor primário, principalmente, né? E a Europa, ela adota o protecionismo, que se mantém graças aos inúmeros subsídios, tá? Então, na Europa, a agropecuária, ela emprega um percentual menor de pessoas, né? Porque essa atividade econômica, ela é muito importante, eles fazem questão de segurar a população que ainda se mantém no setor agrícola, né? Então, a agricultura, ela vai levar em consideração, ela vai ter um peso político muito grande, porque tem camponeses, pessoas ali que cultivam ainda a área rural, né, que fazem questão de se manter nessa região. Então, eles fazem pressão ao governo mesmo para ter algum tipo de benefício. Por isso a gente vai ter esse protecionismo, né? A Europa, ela vai taxar os produtos de outros países com um valor muito superior, né? Porque senão, se tiver alguma dificuldade no setor agrícola, os europeus vão deixar, né, de produzir. A gente vai ter a questão da tradição também. Então, os franceses, os italianos, eles têm aquela tradição no cultivo, né, na produção de queijos, de vinhos. Os gregos e os espanhóis também, com os azeites.
né? Então tem toda essa questão tradicional para sustentar essa agricultura, tá? Então, o protecionismo, ele é exercido principalmente aí nesse setor primário que a gente falou, né? E o que ele vai oferecer? Um preço mínimo garantido aos produtores, vai ofertar um imposto reduzido, vai facilitar um crédito bancário com juros baixos, tá? Então, todos esses incentivos aí são dados aos agricultores para que eles se mantenham nesse setor, tá bom? Então, esse aí foi um assunto importante que a gente trouxe para vocês relacionados à Europa Ocidental, tá? E aí a gente vai ter essas atividades para vocês fazerem, desenvolverem em casa para a gente corrigir na próxima semana, tá? Então, peguem aí a página 59, nós temos esse exercício aí, texto e ação, tá? E aí depois temos esse geolink também, que vai estar na página, acho que eu não coloquei aqui, página 69, tá? 69, para realizar a leitura do texto, entrega de imigrantes sem documentos por terra, cresce na Europa. Então, façam isso aqui, eu vou deixar também no AVA descrito, tá? Essas páginas para serem realizadas, ok? Na aula da semana passada eu deixei algumas atividades que a gente vai fazer a correção agora, ok? Então, temos aí a página 52, os exercícios 1 e 3. Então, vamos fazer a correção desses exercícios agora. Pedimos aí para vocês observarem o mapa físico da Europa na página 39 e responder as questões. Qual a altitude da nascente do rio Tejo? Então, o rio Tejo, ele vai nascer nos Montes Ibéricos, na Espanha, tá? Tá lá na Península Ibérica, onde as altitudes variam de 1.000 a 2.000 metros, ok? Então, trouxe um mapinha aqui. Então, tá aqui o rio Tejo, a nascente dele na parte montanhosa que a gente está observando, né? Então, tá aqui variando entre 1.000 e 2.000 metros de altitude, a nascente dele, e ele vai se deslocar até desaguar no Oceano Atlântico, ok? Tá aqui na Península Ibérica. Então, esse rio muito importante. Vamos lá para o próximo item, letra B. Quais altitudes o rio Tejo percorre da nascente até o Foz, até a Foz, né? Então, aqui a gente vai só observar a coloração e ver qual é o percurso até ele desaguar. Então, o rio Tejo corre para o oeste, tá? E as altitudes que atravessa vão declinando de 1.000 a 2.000 metros na nascente e 400 a 1.000 metros na sua parte intermediária, até atingir áreas com menos de 200 metros na sua parte final, onde ele deságua no Oceano Atlântico na altitude de 0 metros, tá bom? Então, é o percurso que esse rio, muito importante, faz. Letra C. Redige um pequeno texto relacionando as altitudes do relevo com a hidrografia na Europa, tá? Então, isso aí vai ser um critério do aluno para você fazer esse texto. O que é importante você ressaltar nesse texto, tá, pessoal? Os rios europeus, em geral, na sua grande maioria, eles nascem nas áreas montanhosas e correm para as planícies, desaguando nos mares, tanto a oeste, como os rios Tejo e Loire, como ao sul, como o rio Ródano, e a leste do continente, como os rios Danúbio e Pó. Apenas alguns rios bem pequenos, como o rio Perhora, na Rússia, correm para o norte, mas durante cerca de 6 meses ao ano eles estão congelados, tá? Então, alguns rios representados aí, para você escrever um pequeno texto, tá bom? Item 3, leia o texto e realize as atividades a seguir. Então, o texto ele fala sobre a migração. A Europa tende a agir em vez de reagir,
Então, vamos lá ver o que foi solicitado nesse texto, tá? Porque se afirma que os africanos subsaarianos que chegam à Europa podem ser migrantes econômicos e também ambientais. Então, o que a gente pode observar nesse texto aí? Grande parte da população africana subsaariana, tá? Ela depende da agricultura de subsistência para sobreviver, né? Então, no texto aí vai mencionar que catástrofes como secas prolongadas ou inundações impedem ou dificultam imensamente a sobrevivência das pessoas, impelindo-as a migrar à procura de melhores condições para viver. Então, pessoal, essas pessoas são migrantes econômicos e ambientais, porque a condição ambiental, né, ela faz com que a população busque outras áreas, né, para a sua sobrevivência. Então, elas são obrigadas a migrar em busca de melhores condições de vida. Letra B. Por que é preciso encontrar soluções para o fluxo migratório em direção à Europa? Tá? Então, por que é preciso dessa solução? Para que as pessoas não precisem usar os serviços de contrabandistas ou traficantes e entrar ilegalmente nos países. Então, tem que ter uma solução, né? Porque as pessoas estão se arriscando na mão de contrabandistas, traficantes, gastam toda a sua renda, tudo que tem, para tentar entrar em território europeu, né? Então, tem que ter alguma solução para essa situação. C. Escolha entre os países Hungria, Áustria, República Tcheca, Polônia, Itália, Lituânia e Suécia e pesquise os motivos para que os imigrantes venham sendo menos bem-vindos nesses países com o passar dos anos. Eu trouxe aqui algumas regiões, tá? Falando só um pouco, porque cada um vai fazer sua pesquisa e vai falar da sua região. Mas, se a gente observar, essa população que tem se refugiado em outros países, né, tem buscado se migrar para a Europa, em sua grande maioria, eles estão fugindo, né, por questões de guerra, por questões de religião. E eles não são bem-vindos na Europa porque a população acredita que eles estão tirando seus empregos, que está aumentando a violência, né? Eles veem essas pessoas com total desprezo e às vezes tem ocorrido situações extremas com essas pessoas, tá? A gente vai ver algumas coisas aqui, mas cada um vai fazer sua pesquisa individual. Por exemplo, na Hungria, justificam que os imigrantes e os refugiados contribuem para uma onda de crimes e violência contra as mulheres, né? Então, eles acreditam que a violência aumentou muito e isso se deve em decorrência a esses imigrantes, ok? E aí, o que eles fizeram? Na Hungria, só para vocês, deixa eu olhar aqui rapidinho. Aqui. Na Hungria, gente, por quê? O que acontece? A ideia, as pessoas estão buscando a Europa Ocidental, né? Região mais desenvolvida. Então, elas vão sair de regiões do norte da África, atravessando o mar Mediterrâneo, tá? Muitas fazem a travessia, ficam nessas pequenas ilhas, né? E os principais destinos, né? A porta de entrada, muitas vezes Itália, mas muitas vezes, né, em continente asiático, essas regiões, elas vão vir pela Turquia, vão buscar a Grécia e vão atravessar por essas regiões até chegar à Europa Ocidental, tá? Muitas vezes o destino é a Europa Ocidental, mas boa parte dessa população, ela não vai ter êxito, né? Ela não vai conseguir chegar a essa região. Então, o que eles fizeram? Fizeram barreiras, né? Um muro aqui na Hungria
para conter essa população que vem migrando, passando por essas regiões. Então, tá lá naquele slide que eu mostrei para vocês agora, quer ver? Olha só. Eles fazem cercas, né? Uma cerca paralela à outra, que se estendem ao longo de 175 quilômetros de fronteira entre a Sérvia e a Hungria, tá? Então, eles fazem duas barreiras, fazem uma cerca mais alta, fazem uma segunda cerca, né? Essa cerca aqui, até choques elétricos ela vai dar nas pessoas. E aí, durante a noite também tem equipamentos de visão noturna que conseguem identificar a movimentação de pessoas. Então, pessoal, tem algumas pessoas que estão buscando esse território, tentando atravessar essa região. Eles ficam em grupos de 30, 50 pessoas no meio da mata, tá? Aguardando o momento da travessia. Então, eles se dividem em grupos, né, de 20, 10 pessoas, e durante a noite eles tentam fazer a travessia. Então, tem pessoas que já tentaram esse percurso aí várias vezes, né? Alguns são presos, às vezes quando são pegos pela polícia, sofrem com agressões, né? São deportados. Então, é uma situação muito difícil, porque eles têm que pagar um contrabandista, né? Uma pessoa que vai levá-los até outro território. Geralmente eles pagam se eles tiverem sucesso, mas alguns vão cobrar já um sinal, uma entrada, para que tente fazer essa travessia, tá? Então, essa é uma das situações, e aí quem pesquisar, né, a Hungria vai descobrir algumas coisas a mais aí, a respeito das migrações nessas regiões. Na Áustria, o que a gente pode identificar? A Áustria, ela coloca aí, reduzir os benefícios sociais para os imigrantes. É das questões que ela tenta inserir aí. Comprovar ter conhecimento intermediário de alemão ou avançado de inglês para receber o valor integral do salário social. Lá na Áustria tem um salário social, tá? Quando você perde o seu emprego, a sua condição, você tem um seguro, né, o seguro-desemprego, que você recebe por um determinado período. E na Áustria, além desse seguro-desemprego, a gente ainda tem esse salário social, que é um valor recebido. Então, os imigrantes, eles tinham direito a receber isso aí também, mas eles estão querendo reduzir cada vez mais esses benefícios para os imigrantes não se instalarem nessas regiões, tá? E aí, uma delas, eles têm que comprovar que eles têm conhecimento em uma dessas línguas. Eles querem também aplicar a redução dos benefícios pagos por filho a partir da segunda criança. Então, eles não querem estimular que os imigrantes fiquem naquele território e fiquem, né, recebendo esses benefícios. Ali, cada filho que a pessoa tem, ela recebia um valor, né? Então, eles querem fazer essa redução. Só porque, segundo dados, né, isso é ilegal, a gente fazer distinção a um imigrante. Se o direito é da população austríaca, então os imigrantes deveriam ter os mesmos direitos, tá? Quem pesquisar sobre esse local vai descobrir também mais algumas informações aí. República Tcheca, o que eles alegam? Que os motivos para não receber os imigrantes, então eles falam que não querem os imigrantes, né, porque a religião é muito diferente da religião desse país, alegam também que é a economia, e aí eles se negam a receber os deslocados, tá? Porque foi feito um acordo, né, pessoal? A situação da crise dos refugiados, ela ficou tão severa que foi feito um acordo entre países, né, da União Europeia, para que a população não fosse, né, aleatoriamente, né, para a Europa. Então, eles tentam fazer acordos, tentam solicitar os subsídios, instalam essas pessoas em campos, né, de refugiados ali, para deslocar elas para várias regiões da Europa, né, dar asilo para essas pessoas. Só porque tem países que não
aceitam de forma alguma receber imigrantes, né? Eles alegam que isso vai trazer um prejuízo muito grande. Polônia, por exemplo, então super radical, criaram vários partidos políticos contestando essa crise imigratória. Então, as palavras-chave, né, as frases-chave utilizadas por muitos partidos políticos. Então, a Polônia para os poloneses e a Polônia em primeiro lugar. Então, eles fazem uma restrição severa aos imigrantes, tá? Se beneficiaram da União Europeia em vários sentidos, né, mas hoje não aceitam nenhum imigrante em seu território. Tem dificuldade aí de aceitação desses deslocados. A Itália, em 2018, houve uma redução muito grande no número de imigrantes, né? Esse fluxo diminuiu bastante, mas aí teve a chegada ao poder de Matteo Salvini, né? É um líder da extrema-direita italiana, se deu através da campanha eleitoral. Então, ele usou muito, né, um discurso xenófobo, né? Ele aplica xenofobia, usou muitas fake news falando dos imigrantes, falou da prática de crimes por eles, falou que aumentaria muito o desemprego, e isso estimulou muito o ódio e a intolerância no país contra imigrantes, tá? Quem estudar sobre esse assunto vai verificar aí direitinho. Na página 53, que também foi solicitada, os exercícios 1 e 2, nós vamos fazer uma correção rápida aí. Pedimos aí para analisar o gráfico de crescimento populacional italiano. Então, nós temos aqui o crescimento de 2000 a 2017, tá? Na Itália. Então, nós vamos ter períodos de crescimento negativo, tá? E aí, a partir de 2010, tivemos um pequeno acréscimo no número populacional. E apresentamos novamente uma queda. Vamos interpretar, então. De acordo com o gráfico, a população italiana tende a crescer ou a diminuir. Observem bem o gráfico. E aí a gente vê, mesmo com as oscilações de um leve crescimento, né, o gráfico demonstra que a população italiana tende a decrescer, diminuir. Entre 2008 e 2010, o crescimento populacional italiano foi inferior a zero. O que isso significa? Então, na verdade, não houve crescimento, né? Houve o crescimento negativo, que está representado aqui, né? De 2008 a 2010. É o mesmo que dizer que a população diminuiu em número, né? Ela não cresceu, ela teve um recuo. Então, muitos italianos, né, eles vão buscar outras regiões, né? A população ali, principalmente dos mais jovens, eles vão buscar outras regiões da Europa para trabalhar, e ali eles acabam fixando moradia. Questão 2, a Segunda Guerra Mundial teve a Europa como principal palco de conflito. Analise as fotos retratando a pós-guerra e os dias atuais. Então, nós temos aqui uma imagem, são imagens do mesmo local, tá? E aí nós temos aqui as tropas canadenses, aqui na França, em 1944, após um bombardeio conhecido como Dia D. Isso aconteceu após a ocupação nazista na Segunda Guerra Mundial. E aqui nós temos uma mesma foto, né, de um ambiente totalmente diferente. Descreva a primeira e a segunda foto em uma palavra e anote as diferenças entre ambas. Então, a resposta pessoal também, mas a gente pode observar que a primeira foto representa basicamente a destruição, né, e aqui a reconstrução, a tranquilidade, e aí cada um vai descrever nessa questão. Letra B. Qual o papel dos Estados Unidos para a reconstrução europeia? Tá? Na nossa próxima aulinha aqui a gente vai falar sobre isso, que é o Plano Marshall, que disponibilizou à Europa uma quantidade significativa de capitais para poder promover a mudança vista na comparação das duas imagens. Então, no pós-Segunda Guerra Mundial, houve um Plano Marshall, né? E ele disponibilizou
recursos para a Europa se reconstruir. Então, coloquem aí que daqui a pouco a gente fala novamente na nossa aula 6. Letra C, destaque iniciativas europeias que auxiliaram para que a cena avistada na primeira imagem não voltasse a ocorrer. O que a Europa fez para que aquilo não voltasse a ocorrer? Então, adesão de vários países em programas, né, de ajuda mútua em caso de eventual ataque. E a criação do euro e a União Europeia. Tá? Esses assuntos aqui a gente ainda vai debater muito ainda nas nossas próximas aulas, ok? Então, pessoal, nossa aulinha de hoje fica por aqui. Daqui a pouco nós iniciamos com a aula 6, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.